Já se perguntou como um único momento, uma única decisão tomada no calor das emoções, pode mudar completamente o rumo de duas vidas para sempre? No coração do interior brasileiro, onde o pôr do sol pinta o horizonte de laranja sobre pastos verdejantes, uma história de desencontros, segredos e redenção está prestes a se desenrolar. Quando Raquel chegou à fazenda Santa Clara com nada além de uma mala surrada e um passado que tentava esquecer, não imaginava que o recluso fazendeiro Antônio carregava feridas tão profundas quanto as suas. Entre o cheiro de terra molhada e o relinchar dos cavalos, nasceu uma conexão que nenhum dos dois procurava. O que aconteceu naquela noite de tempestade, quando as defesas baixaram junto com a chuva forte, foi apenas o começo. A gravidez inesperada poderia ter sido apenas mais uma história de amor rural. Não fossem os fantasmas do passado, um coração fragilizado e segredos enterrados tão fundos quanto as raízes dos ipês centenários da fazenda. O que você faria se descobrisse que a pessoa que mudou sua vida guarda uma verdade capaz de destruir tudo que começaram a construir juntos? Esta é uma história brasileira sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. O sol escaldante de janeiro castigava o lombo dos animais enquanto Raquel descia do ônibus intermunicipal na pequena cidade de Ribeirão das Flores, interior de Minas Gerais. Vestindo jeans desbotado, botas gastas e uma camisa xadrez que já vira dias melhores, carregava apenas uma mochila surrada e um olhar desconfiado. O motorista do único táxi da cidade cochilava sob a sombra generosa de uma mangueira centenária. "Fazenda Santa Clara, por favor", disse ela, acordando o homem. "Ah, do seu Antônio Mendonça? Você é parente?" perguntou curioso enquanto ligava o carro velho. "Não, sou a nova tratadora dos cavalos." O taxista ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Mulher cuidando dos cavalos do seu Antônio? Isso é novidade. Ele não deixa ninguém chegar perto daqueles animais desde que... Desde que o quê?" perguntou Raquel, subitamente interessada. "Melhor ele mesmo contar se quiser", cortou o assunto, virando numa estrada de terra vermelha. 30 minutos depois, o táxi parou diante de uma porteira de madeira encimada por uma placa entalhada. Fazenda Santa Clara, propriedade particular. A sede era uma casa colonial bem conservada, com varanda ampla e jardineiras floridas, contraste perfeito com o homem sisudo que observava a chegada do veículo, braços cruzados. Raquel pagou o táxi e caminhou em direção ao fazendeiro. Alto pele bronzeada pelo sol, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes penetrantes, Antônio Mendonça parecia uma fortaleza em forma humana. "Bom dia, sou Raquel Santos, a nova tratadora de cavalos." "Sei quem é, chegou atrasada." A voz era grave, sem emoção. "O ônibus quebrou na estrada", explicou ela, mantendo a compostura. "Posso começar agora mesmo. Não me importa seu currículo ou suas recomendações. Aqui quem manda sou eu." "Entendido", respondeu simplesmente. Dona Zefa, a governanta da casa, apareceu na varanda. "Seu Antônio, deixe a moça respirar primeiro. Venha, menina, vou lhe mostrar seu quarto." Raquel seguiu a senhora rechonchuda, sentindo o olhar do fazendeiro queimando suas costas. Uma hora depois, já instalada no quarto simples nos fundos da casa, Raquel dirigiu-se ao estábulo. Antônio supervisionava 2 peões. "Peço permissão para conhecer os animais." "Faça o que quiser, menos se aproximar daquele." Apontou para um magnífico alazão isolado numa baia maior. "Ventania não aceita estranhos." Ignorando a advertência, Raquel aproximou-se lentamente do cavalo. O animal relinchou nervoso. "Afaste-se dele", ordenou Antônio. "Ele é perigoso." "Ele não é perigoso", contradisse Raquel, olhando nos olhos do animal. "Está com dor. Olhe o inchaço na pata dianteira." "Tolice. O veterinário esteve aqui ontem.
Então seu veterinário é incompetente, declarou ela, examinando cuidadosamente o casco do animal. Isso é uma infecção no casco. Se eu não tivesse chegado hoje, amanhã este animal estaria morto. A expressão de Antônio mudou de irritação para preocupação. Tem certeza? Absoluta. Preciso de água morna, sal e alguns medicamentos. Pela primeira vez, o homem pareceu hesitar. Zeca, ajude-a com o que precisar, ordenou a um dos peões antes de se afastar. Horas depois, com Ventania medicado e mais calmo, Raquel encontrou Antônio na varanda, contemplando o pôr do sol com um copo de cachaça na mão. O cavalo ficará bem, informou. Limpei o ferimento e apliquei antisséptico. Amanhã cedo deve estar melhor. Antônio assentiu, sem olhá-la. Obrigado, disse secamente. Jante conosco na Casa Grande hoje. Não era um pedido, mas uma ordem que sinalizava, talvez, o início de uma trégua. Os dias seguintes, na Fazenda Santa Clara, estabeleceram uma rotina. Raquel acordava antes do sol, cuidava dos animais, supervisionava os exercícios, verificava a alimentação. Ventania, como previra, recuperou-se rapidamente e agora relinchava sempre que havia se aproximar, para desgosto visível de Antônio, que observava à distância. Numa tarde abafada, enquanto escovava o pelo brilhante do alazão, percebeu a presença do fazendeiro. Como conseguiu domá-lo tão rápido? Perguntou genuinamente curioso. Não o domei. Conquistei sua confiança. Ele não é agressivo. Está com medo. Alguém o machucou antes. Algo na voz de Raquel fez Antônio encará-la com mais atenção. Fala como se entendesse o que ele sente. Talvez entenda, respondeu enigmaticamente, continuando seu trabalho. Naquela noite, durante o jantar silencioso na Casa Grande, o telefone de Raquel tocou. Vendo o número na tela, seu rosto empalideceu. Levantou-se bruscamente. Com licença, murmurou, saindo para a varanda. Antônio observou pela janela, enquanto ela falava, gestos tensos, voz baixa e angustiada. Quando voltou, suas mãos tremiam. Problema? Perguntou ele, servindo-se de mais arroz. Nada importante, mentiu, evitando seu olhar. No dia seguinte, Raquel estava no celeiro quando Antônio se aproximou, segurando papéis. Preciso que assine estes documentos. São formalidades. Enquanto lia, o fazendeiro a observava. Vi você tremendo com aquele telefonema ontem. O que está escondendo? Raquel enrijeceu. Nada que prejudique seu trabalho. Esta é minha propriedade. Tenho direito de saber quem trabalha para mim. Algo se quebrou dentro dela. Quer saber? Tive um relacionamento ruim em São Paulo. Ele não aceitou bem o término. Ele te machucou? A voz de Antônio suavizou-se imperceptivelmente. Não quero falar sobre isso. Mais tarde, no estábulo, encontrou Antônio falando baixinho com Ventania. Recuou para não interromper, mas ele percebeu sua presença. Maria o comprou num leilão, disse inesperadamente. Estava em péssimas condições, maltratado. Ela dizia que poderia salvá-lo. Fez uma pausa, passando a mão no pescoço do animal. Era minha esposa. Onde ela está agora? Perguntou Raquel, embora suspeitasse da resposta. Pneumonia 5 anos atrás. As palavras saíram duras, cortantes. Ficou com Ventania na chuva uma noite inteira quando ele adoeceu. Salvou o cavalo, mas pegou uma infecção que seu corpo não conseguiu combater. Raquel aproximou-se cautelosamente. Sinto muito. Ela também era tratadora de cavalos. Continuou, como se precisasse explicar. A melhor que já conheci. Um legado difícil de seguir, comentou Raquel. Impossível, corrigiu ele, afastando-se. Naquela tarde, enquanto organizava equipamentos no celeiro, Raquel encontrou uma velha caixa de fotografias. Numa delas, Antônio sorria, expressão que nunca ouvira fazer, ao lado de uma mulher bonita montada em Ventania. Virou a foto e leu a inscrição. Maria e Ventania, Campeonato Estadual 2015. Seu telefone tocou novamente. O mesmo número. Com dedos trêmulos, finalmente atendeu. Pare de me ligar. Sei onde você está, Raquel. A voz masculina arrastava as palavras.
Uma fazendinha em Minas não é esconderijo suficiente. Me deixe em paz, Marcelo. Acabou. Nada acaba até eu dizer que acabou. E você sabe que tenho outros assuntos pendentes com você. Raquel desligou, sentindo o pânico crescer. Não era apenas um ex-namorado abusivo que a perseguia. Havia mais, muito mais, que Antônio jamais poderia descobrir. O céu escureceu rapidamente naquela tarde de fevereiro, típico da estação chuvosa no interior mineiro. Raquel observava as nuvens carregadas pela janela do estábulo enquanto terminava de alimentar os animais. O vento começou a uivar, curvando as árvores do pasto. Vai ser pesado, comentou Zeca, o peão mais velho, amarrando bem a lona que cobria o feno. Melhor reforçar tudo. Cadê seu Antônio? Perguntou Raquel, preocupada com a intensidade da ventania que começava. Foi até a cidade, mas já devia ter voltado. Um relâmpago cortou o céu, seguido pelo barulho ensurdecedor de um trovão. Os cavalos se agitaram nas baias. Ventania especialmente parecia enlouquecido, relinchos desesperados e coices nas divisórias de madeira. Vamos ter que soltá-los no piquete coberto, gritou Raquel para se fazer ouvir acima do temporal que desabava. Aqui o telhado pode não aguentar. Tá doida? Seu Antônio não deixa ninguém mexer nesses animais sem ele. Prefere que eles morram aqui dentro se o estábulo desabar? Outro trovão, ainda mais forte. Uma parte da cobertura cedeu, deixando entrar água. Os cavalos entraram em pânico. Me ajude ou saia do caminho, ordenou ela, já abrindo a primeira baia. Um a um, foram transferindo os cavalos para o piquete coberto mais seguro e reforçado. Ventania foi o mais difícil, negando-se a sair de sua baia. Deixa que eu cuido dele, disse Raquel, entrando sozinha no espaço do animal. Calma, menino, estou aqui com você, sussurrou, segurando firmemente as rédeas. Com palavras suaves e toque gentil, conseguiu guiá-lo até o piquete. Estavam encharcados quando terminaram. A chuva caía em cortinas densas e o vento arrancava galhos das árvores. Correram para a casa principal, onde Dona Zefa os recebeu alarmada. Jesus, entrem logo! Seu Antônio ligou. Está preso na estrada por causa de uma árvore caída. Raquel mal teve tempo de se secar quando ouviram um barulho ensurdecedor vindo do estábulo. Uma parte do telhado havia desabado completamente. Meu Deus, se os animais estivessem lá, murmurou Zefa, fazendo o sinal da cruz. A noite avançava e não havia sinal de Antônio. A tempestade apenas piorava. Raquel não conseguia dormir, inquieta com a segurança dos cavalos. Eram quase 10 da noite quando faróis iluminaram o terreiro encharcado. Antônio chegou, ensopado e com expressão sombria. Os cavalos? Foi sua primeira pergunta ao entrar. A salvo no piquete coberto, informou Zefa. A menina Raquel e Zeca os tiraram do estábulo antes do telhado desabar. O alívio foi visível no rosto do fazendeiro. Obrigado, disse simplesmente, olhando para Raquel. Nunca vi ninguém se dedicar tanto a bichos que nem são seus. Fiz apenas o que era necessário, respondeu ela, notando que ele tremia de frio. Zefa apareceu com uma garrafa. Um gole de cachaça para espantar o frio, patrão. Antônio assentiu, sentando-se pesadamente à mesa da cozinha. Raquel fez menção de sair, mas ele a deteve. Fique, você também merece um gole depois de salvar meu investimento. Hesitante, ela sentou-se. A cachaça artesanal queimou sua garganta, aquecendo-a por dentro. Após o terceiro copo, a língua de Antônio soltou-se. Com o rádio tocando modas de viola ao fundo e a chuva tamborilando no telhado, ele começou a falar de Maria, de como se conheceram, do amor pela criação de cavalos que compartilhavam. Depois que Maria morreu, nunca mais tive coragem de seguir em frente, confessou, a voz embargada pelo álcool e emoção. A dor não vai embora, disse Raquel suavemente, mas aprende-se a carregar.
Seus olhares se encontraram, um momento de entendimento mútuo que transcendia palavras. A mão calejada dele roçou acidentalmente a dela sobre a mesa. Foi então que Raquel notou uma foto na parede que não vira antes. Maria Mendonça sorrindo em um evento equestre. Com um sobressalto, reconheceu o rosto. Era a professora Marta, sua instrutora de equitação 15 anos atrás, que a ensinara tudo sobre cavalos e a tratara como filha quando seus pais se separaram. O choque a deixou sem fala. Como poderia explicar que a falecida esposa dele havia sido sua mentora, seu modelo, a mulher que definira sua carreira? Março chegou com dias mais amenos e noites frescas. Uma semana após a tempestade, Raquel acordou sentindo-se estranhamente indisposta. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. Atribuiu ao peixe do jantar anterior e seguiu para suas tarefas. Os enjoos, no entanto, tornaram-se frequentes, sempre pela manhã. Certa tarde, enquanto ferrava um dos cavalos, uma tontura forte a fez cambalear. "Tá passando mal de novo, menina?" perguntou Zeca, preocupado. "É a terceira vez essa semana." "Deve ser alguma virose", respondeu, tentando convencer a si mesma. Mas quando seu período atrasou, a realidade tornou-se inegável. Naquela noite, Raquel encarou o calendário em seu quarto contando mentalmente. A conclusão era clara como água. Estava grávida. Sentou-se na cama, atordoada. Aquela noite após a tempestade, quando ela e Antônio haviam ficado sozinhos na cozinha, o excesso de cachaça, as confidências trocadas, a descoberta sobre Maria, um momento de conforto mútuo que se transformara em algo mais. Lembrou-se do amanhecer seguinte, quando saiu furtivamente do quarto dele. Nos dias posteriores, Antônio voltara a ser o homem reservado de sempre, como se nada tivesse acontecido. E ela, constrangida, fizera o mesmo. "Como posso dizer que estou grávida de um homem que ainda ama um fantasma?" perguntou em voz alta para o quarto vazio. Pegou o celular e ligou para a única amiga em quem confiava. "Ana, preciso de ajuda", sussurrou, temendo ser ouvida. "Raquel, meu Deus, finalmente, onde você se meteu?" "Interior de Minas. Estou trabalhando numa fazenda. Marcelo está feito louco te procurando." "Já sei, ele me achou. E agora estou com um problema maior. Estou grávida." Silêncio do outro lado da linha. "Do fazendeiro para quem trabalho. E ele sabe?" "Ainda não", confessou Raquel. "Ele é viúvo, fecha-se como uma ostra. A noite que passamos juntos foi um acidente." "Menina, você precisa contar. Para ele me demitir e ficar sem lugar para ir? Com Marcelo me caçando? Ele tem o direito de saber." Raquel suspirou. "Vou pensar no melhor momento." No dia seguinte, estava alimentando os cavalos quando Dona Zefa apareceu no estábulo, trazendo um bolo caseiro. "Trouxe um agrado, menina. Você precisa se alimentar melhor, está pálida." "Obrigada, Dona Zefa, não precisava." A senhora observou-a com um olhar astuto. "Esses enjoos, já pensou que pode estar esperando?" Raquel congelou. "O que quer dizer?" "Tenho 67 anos, criei 6 filhos, conheço os sinais. E não sou cega. Vi como vocês dois se olham." "Dona Zefa, por favor, não se preocupe. Não contei para ninguém ainda." A governanta deu uma piscadela. "Mas o patrão precisa saber." "Eu mesma contarei quando for o momento certo." 2 dias depois, enquanto Raquel exercitava a ventania no redondel, percebeu os olhares e cochichos dos peões. Um deles afastou-se rapidamente ao vê-la. Algo estava errado. Voltando para o estábulo, encontrou Antônio com expressão fechada. "Precisamos conversar", disse ele, voz gélida. "Sobre? Não se faça de desentendida. Dona Zefa me contou que você está em estado interessante." O sangue fugiu do rosto de Raquel. "Eu ia te contar." "Quando? Depois que a barriga não desse mais para esconder?" Ele passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. "O patrão sabe que você está esperando um filho dele? A cidade inteira já está comentando."
Raquel empalideceu. A cidade inteira? Dona Zefa tem parentes em cada canto deste município. Agora sou assunto das rodas de fofoca. Sinto muito, eu... É mesmo meu? Cortou ele bruscamente. A pergunta atingiu-a como um tapa. Como pode perguntar isso? Nunca me falou direito sobre seu passado. Esse ex-namorado que te persegue, acha que eu planejei isso? Que vim pra cá com o intuito de te engravidar? As lágrimas queimavam seus olhos. Não preciso disso. Amanhã mesmo faço minhas malas. Ela virou-se para sair, mas ele a segurou pelo braço. Espere, não estou te mandando embora. Não preciso da sua caridade. Sei me virar sozinha. E o bebê, nosso filho? Agora é nosso filho? Há um minuto você duvidava que fosse seu. O som de um carro interrompeu a discussão. Era o veterinário chegando para a visita mensal. Antônio soltou seu braço. Esta conversa não acabou, disse ele, afastando-se. Enquanto observava-o cumprimentar o veterinário, Raquel colocou a mão sobre o ventre, ainda plano. Como as coisas haviam se complicado tanto em tão pouco tempo. Junho chegou enfeitando as janelas da fazenda com bandeirinhas coloridas. A tradicional festa junina de Santa Clara seria realizada naquela noite, tradição mantida desde os tempos do pai de Antônio. A gravidez de Raquel, agora de quase 4 meses, mostrava-se numa pequena saliência sob suas camisas largas. As semanas que se seguiram à descoberta foram tensas. Antônio oscilava entre momentos de preocupação quase excessiva e distanciamento total. Não voltaram a discutir o assunto diretamente, criando um acordo silencioso de coexistência pacífica por enquanto. Não vai se arrumar para a festa? Perguntou Dona Zefa, entrando no quarto de Raquel com um vestido florido nos braços. Separei isso para você. Era da minha filha mais nova. Não sei se devo ir, Dona Zefa. Bobagem. É a maior festa da região. Todo mundo vem, da cidade, das fazendas vizinhas. Tem comida boa, música, quadrilha. Exatamente por isso. Depois do que aconteceu, das fofocas. Ora, e daí? Encare todo mundo de cabeça erguida. Não fez nada de errado. Relutante, Raquel deixou-se convencer. O vestido, um modelo simples vermelho com pequenas flores brancas, caiu-lhe perfeitamente, disfarçando a pequena barriga. Quando saiu para o terreiro, já anoitecia. Fogueira acesa, barraquinhas de comidas típicas, um palco improvisado onde músicos locais afinavam instrumentos. Famílias inteiras chegavam em caminhonetes e carros antigos, trazendo mais comida e bebida. O cheiro de milho verde e quentão enchia o ar. Está linda! A voz de Antônio surpreendeu-a. Ele parecia diferente, barbeado, camisa social azul, botas novas. Venha, quero lhe apresentar algumas pessoas. Raquel o seguiu, sentindo os olhares dos convidados. Antônio a apresentou a fazendeiros vizinhos, comerciantes da cidade, famílias locais. Alguns sorriram sinceramente, outras mulheres mal disfarçavam o desdém ao examinar seu ventre. «Cadê o quentão dela, Zeca?» perguntou Antônio ao peão que servia as bebidas. «Não posso beber, estou...» «Sei que está grávida», cortou Antônio. «Zefa preparou um especial sem álcool para você». O gesto de consideração a surpreendeu. Por algumas horas, permitiu-se relaxar, provando quitutes, observando a quadrilha. Até notou Antônio sorrindo ocasionalmente enquanto conversava com amigos antigos. Estava sentada num banco sob uma árvore quando 2 mulheres passaram, falando alto o suficiente para que ouvisse. É ela, a tratadora que engravidou do Antônio para fisgar a fazenda. Coitado dele, ainda de luto pela Maria, e cai numa armadilha dessas. Raquel sentiu o rosto queimar. Levantou-se para sair quando viu Antônio se aproximando com um senhor mais velho. «Raquel, este é Dr. Paulo, médico da cidade», apresentou. «Achei prudente ter um médico por perto, considerando seu estado». «Prazer», murmurou ela, ainda abalada pelos comentários que ouvira. O médico sorriu gentilmente. «Antônio me contou sobre a gravidez. Estou à disposição para acompanhá-la».
Na verdade, já providenciei meu próprio médico, mentiu Raquel. Mas obrigada. Quando o doutor se afastou, Antônio a encarou confuso. Por que recusou? Paulo é o melhor médico da região. Você não tem o direito de tomar decisões sobre minha gravidez sem me consultar. Estou apenas tentando ajudar. É meu filho também. Ah, agora tem certeza disso? Não era o que parecia quando me acusou de estar grávida de outro homem. Baixe a voz, pediu ele, olhando ao redor. As pessoas estão olhando. Que olhem, que falem. Estou cansada de ser tratada como a aproveitadora que engravidou do viúvo rico. Ninguém disse isso. Não? Então precisa limpar melhor os ouvidos, porque é exatamente o que todos estão comentando. As lágrimas brotaram em seus olhos. Sabe o que ouvi agora mesmo? Que armei uma cilada para te fisgar e ficar com a fazenda. São apenas fofocas de cidade pequena. Fofocas que você não fez questão de desmentir. Está mais preocupado com sua reputação do que com... O quê? Do que com você. A pergunta pairou no ar entre eles. Raquel, precisamos definir o que somos um para o outro. Não somos nada, respondeu ela, secando as lágrimas com raiva. Uma noite não faz um relacionamento. Vou embora amanhã. É melhor para todos. Para todos ou para você? Para poder fugir de novo, como fugiu da sua vida em São Paulo. Você não sabe nada sobre mim, porque você não me conta nada. Como espera que eu confie? Raquel sentiu uma tontura repentina, o mundo girando ao redor. Apoiou-se numa mesa próxima. Está se sentindo bem? A irritação de Antônio deu lugar à preocupação. Só preciso descansar. Ela afastou-se, caminhando em direção à casa. As vozes da festa diminuíram à medida que se aproximava da varanda. A dor aguda no ventre a fez parar nos degraus. Não, não agora! Tentou chamar por ajuda, mas sua voz saiu fraca demais para ser ouvida sobre a música. A última coisa que viu antes de perder os sentidos foram as bandeirinhas coloridas balançando acima de sua cabeça. Ela tem um problema cardíaco congênito. Esta gravidez pode matá-la. As palavras do Dr. Paulo ecoavam na mente de Antônio enquanto ele observava Raquel adormecida no quarto do hospital em Ribeirão das Flores. O susto na festa junina resultara numa internação de 2 dias. A pequena cidade fervilhava com novos comentários, agora sobre o desmaio dramático da moça da cidade. Ela não contou sobre a condição cardíaca? Perguntou Dona Zefa, que tricotava silenciosamente numa cadeira próxima. Não, não me contou sobre nada, respondeu Antônio, passando a mão pelo rosto cansado. 3 dias depois, de volta à fazenda, Raquel descansava sob ordens médicas estritas. A ameaça de aborto passara, mas o risco para sua saúde permanecia. Quando Antônio entrou em seu quarto, ela fechou rapidamente um caderno. Dr. Paulo me explicou sua condição cardíaca, disse ele, sem rodeios. Invasão de privacidade médica, rebateu ela, olhos faiscando. Por que não me contou? Para quê? Para você ter mais um motivo para questionar minha capacidade? Uma mulher com problema cardíaco não pode cuidar de cavalos? Não seja injusta. Deveria ter me contado sobre algo que pode colocar sua vida em risco. E a do nosso filho. O silêncio pesou entre eles até ser interrompido por Zeca, batendo urgentemente à porta. Patrão, tem um sujeito na porteira. Diz que precisa falar com a Raquel. Está armado. O sangue fugiu do rosto dela. Marcelo, sussurrou. Seu ex? Perguntou Antônio. Fique aqui. Zefa, não deixe ela sair. Antônio, não. Ele é perigoso. Raquel tentou levantar-se, mas a tontura a forçou de volta à cama. No terreiro, Antônio encontrou um homem alto, cabelos escuros penteados para trás, roupas caras demais para o ambiente rural. Apoiado em um carro importado, exibia um sorriso arrogante. Cê deve ser o fazendeiro, disse Marcelo, avaliando Antônio com desprezo. Vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui, dê meia volta. Marcelo riu, um som frio e calculado.
Raquel está aqui e ela me deve explicações. Ela não quer ver você. Respeite isso. Você acha que pode fugir com meu dinheiro e começar uma família com outro? Gritou Marcelo, elevando a voz para que Raquel pudesse ouvir de dentro da casa. Aposto que ele nem sabe quem você realmente é. Antônio deu um passo à frente. Na minha terra, homem que ameaça mulher não é homem. Marcelo puxou uma arma. Muito bonito seu código caipira. Agora chame a Raquel, antes que eu perca a paciência. O barulho de espingardas sendo engatilhadas fez Marcelo olhar ao redor. 3 peões apareceram armados, junto com 2 fazendeiros vizinhos que haviam chegado para o café da tarde. A notícia de um forasteiro ameaçador correu rápido no circuito das fazendas. Aqui é Minas, filho, disse seu João, fazendeiro do sítio vizinho. Não gostamos de gente armada ameaçando mulher. Vocês não sabem com quem estão lidando, sibilou Marcelo, recuando para o carro. Ela não é a santa que vocês pensam. Perguntem a ela sobre os 300 mil que desapareceram comigo. Qual é seu nome completo? Perguntou Antônio calmamente. Marcelo Rodrigues. Por quê? Porque vou registrar um boletim de ocorrência por ameaça e pedir uma medida protetiva para Raquel. Vai defender uma ladra? Pergunte a ela de onde veio o dinheiro para se estabelecer em São Paulo. Pergunte sobre a irmã dela. Neste momento, Raquel apareceu na varanda, apoiada em Dona Zefa. Chega, Marcelo, vai embora ou conto tudo para a polícia. Os olhos dele estreitaram-se. Você não seria tão burra. Experimente, desafiou ela. Tenho tudo documentado. Tudo. Algo na determinação dela pareceu afetar Marcelo. Ele guardou a arma. Isso não acabou, ameaçou entrando no carro. Vocês vão descobrir quem realmente acolheram debaixo deste teto. Quando o carro desapareceu na estrada, Raquel cambaleou, sendo amparada por Antônio, que a carregou de volta para o quarto. Agora, disse ele sentando-se ao lado da cama, quero a verdade, toda ela. Raquel fechou os olhos exausta. Não hoje. Por favor, aquele homem voltará. Preciso saber o que estamos enfrentando. Estamos? Ela abriu os olhos, surpresa. Você está carregando meu filho e está sob meu teto. Isso nos torna um nós, querendo ou não. As palavras dele, pragmáticas mas firmes, trouxeram uma estranha sensação de segurança que Raquel não sentia há muito tempo. Ele é mais que um ex-namorado abusivo, não é? Perguntou Antônio. Muito mais, confirmou ela, a voz trêmula. E sim, peguei dinheiro dele. Dinheiro que ele devia à minha irmã. Sua irmã? Ele franziu o senho, confuso. Está me dizendo que furtou seu ex? Estou dizendo, respondeu ela, segurando seu olhar, que recuperei o que era nosso por direito, mesmo que por meios pouco convencionais. A chuva caía implacável há 3 dias, típica do período chuvoso mineiro. Córregos transbordavam, estradas rurais tornavam-se intransitáveis, isolando temporariamente a fazenda Santa Clara. No quarto, Raquel arrumava uma pequena mala. Tem certeza que precisa ir hoje? Perguntou Antônio, encostado no batente da porta. Minha consulta com o cardiologista é amanhã em Belo Horizonte. Se não sairmos agora, não chegamos a tempo. Antônio assentiu, resignado. Desde a visita de Marcelo 2 semanas antes, estabeleceram uma trégua tácita. Raquel revelou parte de sua história. Como conhecera Marcelo, um empresário de fachada que escondia negócios escusos, como ele seduzira e depois destruíra sua irmã Débora, levando-a ao suicídio. Terminaremos esta conversa quando voltarmos, disse ele, pegando a mala dela. O Dr. Paulo conseguiu vaga com o melhor cardiologista da capital. A caminhonete avançava lentamente pela estrada enlameada. A chuva castigava o para-brisa apesar do limpador no máximo. Sua irmã? Como era ela? Perguntou Antônio, tentando preencher o silêncio. Raquel sorriu levemente. Débora era meu oposto. Extrovertida, sonhadora, confiava em todo mundo. Queria ser modelo. E Marcelo prometeu ajudá-la. Sua voz embargou.
Quando descobri os negócios ilegais dele, já era tarde. Estava tão envolvida que se tornara cúmplice sem saber. E você? Conheci Marcelo no velório dela. Ele teve a audácia de aparecer. Algo quebrou dentro de mim. Planejei cada passo. Consegui emprego na empresa dele. Ganhei sua confiança. Acessei suas contas. Foi perigoso. Valeu a pena. Recuperei apenas o que ele devia a Débora, 300 mil de um seguro que ele fraudou no nome dela. O rio à frente havia subido, a pequena ponte de madeira parcialmente submersa. Antônio parou o carro avaliando a situação. Não podemos passar, concluiu. Teremos que voltar. Mas a consulta, sua vida vale mais que uma consulta. Ele manobrou cuidadosamente para retornar. Foi quando ouviram o barulho. Um estrondo seguido do ruído da água correndo mais forte. Parte da encosta havia cedido, bloqueando também o caminho de volta. Estamos isolados, constatou ele, checando o sinal do celular. Sem comunicação. A chuva continuava impiedosa. Raquel sentiu uma pontada de dor no peito, respiração acelerando. Calma, orientou Antônio, percebendo seu desconforto. Conheço a região. Há uma casa a 2 quilômetros daqui. Podemos chegar a pé. Com essa chuva? Alternativas? Caminharam lentamente pela lateral da estrada, protegendo-se como podiam com um capote de chuva compartilhado. A lama dificultava cada passo. Após 1 hora exaustiva, avistaram uma casinha de pau a pique. Dona Sebastiana! Chamou Antônio, batendo a porta rústica. É Antônio Mendonça! A porta abriu-se, revelando uma senhora negra de cabelos brancos, expressão serena apesar da tempestade. Menino Antônio, sorriu ela, o rio trouxe vocês até mim. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Ervas secas pendiam do teto, imagens de santos nas paredes, um fogão a lenha aceso. Sua mulher está esperando, afirmou Dona Sebastiana, fitando Raquel. E carrega preocupações demais para alguém gerando vida. Como sabe? Benzedeira há 50 anos, minha filha, sem reconhecer uma alma inquieta. Após secarem-se e comerem um caldo reconfortante, Antônio explicou sua situação. A consulta perdida, o isolamento pela chuva, a necessidade de voltar à fazenda. Ninguém vai a lugar nenhum hoje, decretou a benzedeira. O rio só baixa amanhã. Enquanto Antônio ajudava Dona Sebastiana a reforçar o telhado que pingava, Raquel observava as ervas e imagens místicas. Também cuida de cavalos? Perguntou a idosa quando esta retornou. Cuido de tudo que respira, respondeu simplesmente. Desde que o marido morreu, 20 anos atrás, é só eu e meus conhecimentos. Quando a noite caiu, a chuva finalmente diminuiu. O som dos pingos no telhado criava uma melodia quase hipnótica. Deitada num colchão improvisado, Raquel não conseguia dormir. Vocês dois carregam feridas que não são visíveis, disse Dona Sebastiana, sentando-se ao seu lado. Ele perdeu uma esposa. Você, uma irmã. Ambos perderam a confiança. Como sabe tanto sobre nós? A velha sorriu. A dor tem seu próprio idioma, menina. No dia seguinte, sob um céu ainda nublado, Dona Sebastiana realizou um ritual de benzimento para os três, Raquel, Antônio e o bebê. Com ramos de arruda e palavras ancestrais, pediu proteção e cura. Durante o ritual, algo se rompeu dentro de Raquel. As lágrimas vieram incontroláveis. Peguei o dinheiro dele sim, confessou, olhando diretamente para Antônio. Mas era o que ele devia à minha irmã que morreu por causa dele. Vim para cá porque aqui foi o último lugar feliz que conheci na infância, quando sua esposa, Maria, me deu aulas de equitação. O choque estampou-se no rosto de Antônio. Você conheceu Maria? Por que nunca me disse? Temia sua reação. Ela foi minha mentora quando adolescente. Quando vi os anúncios da vaga na fazenda, reconheci o nome. Sabia que estaria segura aqui. Dona Sebastiana sorriu, como se esperasse por esta revelação. Não existem coincidências, apenas encontros que o destino prepara.
Antônio permaneceu em silêncio por longos momentos. Maria sempre dizia que ensinava mais que montaria, ensinava confiança, disse finalmente, voz embargada. Parece que ela nos trouxe juntos de alguma forma. Quando voltaram à fazenda no dia seguinte, algo havia mudado entre eles. Uma conexão mais profunda, um entendimento mútuo que transcendia a gravidez ou o passado compartilhado. Sabe, disse Antônio, enquanto ajudava Raquel a descer da caminhonete, Maria teria gostado de ver Ventania tão bem cuidado e de saber que sua antiga aluna está agora aqui, esperando nosso filho. Era o mais próximo de uma declaração que ele poderia oferecer. Por enquanto, era suficiente. Agosto trouxe a estiagem severa ao interior mineiro. O céu, de um azul doloroso, não mostrava uma única nuvem há semanas. A poeira avermelhada cobria tudo, os pastos amarelavam, o nível dos açudes baixava alarmantemente. Os animais sofriam com o calor inclemente. Precisamos levar os cavalos para o pasto norte, decidiu Antônio durante o café da manhã. Lá o riacho ainda tem água corrente. O pasto norte fica perto da divisa com a fazenda do coronel Juventino, lembrou Zeca. Aquele homem vive querendo tomar pedaço de terra dos outros. Não temos escolha, respondeu Antônio. Os animais precisam de água fresca. Raquel, agora com 7 meses de gravidez, uma barriga proeminente, modificando sua silhueta esbelta, supervisionava a preparação dos cavalos para a mudança de pasto. Apesar das restrições médicas, recusava-se a ficar inativa. Não deveria estar aqui fora neste calor, comentou Antônio, aproximando-se com um cantil de água. Estou grávida, não inválida, rebateu ela, aceitando a água. E esses animais precisam de mim. Sorrindo levemente, ele tirou uma mecha de cabelo que grudara na testa suada dela. Nos últimos meses, desde a visita à dona Sebastiana, um novo tipo de relacionamento desenvolvera-se entre eles. Não era exatamente romance, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e o compromisso compartilhado com o bebê que viria. A mudança dos cavalos começou ao amanhecer do dia seguinte, antes que o calor se tornasse insuportável. Antônio liderava a pequena comitiva, seguido pelos peões conduzindo os animais. Raquel vinha por último, montada numa égua mansa, contrariando as ordens do médico de evitar cavalgar. É só por hoje, justificou-se quando Antônio protestou. Preciso garantir que Ventania se comporte. O alazão, como sempre, mostrava-se agitado com a mudança de rotina. Chegando ao pasto norte, os homens começaram a montar um acampamento improvisado. Ficariam alguns dias até os animais se acostumarem com o novo ambiente. Raquel, exausta pela cavalgada, sentou-se à sombra de uma grande gameleira. Foi quando avistaram a fumaça. "Fogo!" gritou Zeca. "Na divisa oeste!" Um incêndio na vegetação seca propagava-se rapidamente, impulsionado pelo vento. Em minutos, transformou-se numa parede de chamas avançando na direção deles. "Levem os cavalos para o riacho", ordenou Antônio. "Raquel, volte para a sede com Toninho. Não vou deixar vocês, não é hora de discutir." Mas era tarde demais. O fogo, alimentado pelo capim seco, avançava mais rápido que o previsto. A fumaça densa dificultava a visão e a respiração. Os cavalos em pânico começaram a relinchar e empinar. Ventania rompeu sua corda e disparou em direção ao fogo. "Meu Deus, ele vai se matar!" gritou Raquel, correndo atrás do animal sem pensar. "Raquel, não!" Antônio tentou segurá-la, em vão. Ela conseguiu alcançar Ventania, acalmando-o o suficiente para segurar suas rédeas, mas quando tentaram voltar, perceberam que estavam cercados pelo fogo. A fumaça tornou-se sufocante. Raquel começou a tossir violentamente. "Por aqui!" gritou Antônio, que conseguira abrir caminho até eles. "O riacho é nossa única chance." Guiando Ventania, eles correram em direção ao curso d'água, chegando às margens justamente quando Raquel sentiu uma dor aguda e intensa atravessar seu ventre. "Antônio!" gritou ela, dobrando-se. "O bebê!
O pânico tomou conta do rosto dele quando viu o líquido escorrendo pelas pernas dela. Meu Deus! A bolsa rompeu! Com os peões lutando contra o incêndio e nenhuma possibilidade de transporte imediato, Antônio tomou uma decisão. Carregou Raquel para uma área mais protegida sob árvores à beira do riacho, improvisando um leito com mantas. Aguentar firme, pediu ele, tentando manter a calma. Vou buscar ajuda. Não! Ela agarrou seu braço com força surpreendente. Não vou conseguir, Antônio! O bebê está vindo e meu coração não aguenta. As contrações intensificavam-se rapidamente. O trabalho de parto prematuro avançava rápido demais. Antônio tentou usar o radiocomunicador, mas não havia sinal. Estavam por conta própria. Escute, Raquel, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Antes de ser fazendeiro, fui médico por 10 anos. Abandonei a medicina quando não consegui salvar minha própria esposa. Mas hoje não vou perder vocês duas. Os olhos dela arregalaram-se. Você, médico? Obstetra. O destino tem senso de humor, não é? Ele tentou sorrir, mas seus olhos revelavam medo. Nas 2 horas seguintes, Antônio orientou Raquel através do trabalho de parto, monitorando constantemente sua pulsação irregular. A falta de equipamentos médicos adequados era compensada por anos de experiência e um conhecimento profundo que ressurgia instintivamente. Está coroando, anunciou ele. Na próxima contração, faça força. Não posso, ofegou ela exausta. Meu coração... Olhe para mim, ordenou Antônio. Você é a mulher mais forte que já conheci, mais forte que o medo. Mais forte que Marcelo, mais forte que esta situação. Nossa filha precisa de você, eu preciso de você. Com um grito que parecia vir do fundo da alma, Raquel fez um último esforço. O choro agudo e milagroso do bebê rompeu o ar, misturando-se ao som da água corrente e dos estalos distantes do fogo que os homens agora conseguiam controlar. É uma menina, anunciou Antônio, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto sujo de fuligem. Linda e perfeita como a mãe. Colocou a recém-nascida nos braços trêmulos de Raquel, que contemplava a filha com assombro e amor infinito. Pensei em chamá-la Maria, sussurrou ela, em homenagem à sua esposa, minha mentora. Antônio beijou a testa de Raquel, depois a da filha. Maria Débora, sugeriu, para honrar também sua irmã. A ajuda chegou 1 hora depois. O fogo fora controlado e ambas, mãe e filha, precisavam urgentemente de cuidados hospitalares. Enquanto a equipe médica as transferia para a ambulância, Antônio segurou a mão de Raquel. Vocês duas voltarão para casa. É uma promessa. O choro do bebê ecoava pela varanda da casa grande, enquanto o amanhecer pintava o céu de rosa e laranja. Raquel, embalando a pequena Maria Débora nos braços, contemplava os pastos que começavam a reverdecer após as primeiras chuvas de outubro. Ela tem fome de novo? Perguntou Antônio, saindo da casa com uma caneca de café. Fome e personalidade forte, sorriu Raquel, ajeitando a filha para amamentar. Igualzinha ao pai. Ele sentou-se ao lado delas no banco de madeira, observando em silêncio o momento de conexão entre mãe e filha. 2 meses haviam se passado desde o nascimento dramático durante o incêndio. Raquel passara 1 semana no hospital, seu coração fragilizado pelo esforço do parto. Mas tanto ela quanto a bebê recuperaram-se mais rápido do que os médicos previam. Estive pensando, começou ele hesitante. Sempre perigoso, brincou ela. Não precisamos fingir uma família. Podemos criar acordos que funcionem para nós, disse Antônio, repetindo palavras que ela mesma usara semanas antes. Você pode ficar na casa da administração, terá independência. Compartilharemos a criação de Maria Débora. Raquel estudou seu rosto, procurando sinais do que ele realmente queria dizer. É o que você quer? Perguntou finalmente.
Antes que pudesse responder, o barulho de um carro aproximando-se interrompeu a conversa. Uma SUV de luxo estacionou no terreiro e uma mulher elegante de meia-idade desceu, olhando criticamente ao redor. Helena, murmurou Antônio, levantando-se. Minha irmã. Surpresa, maninho! Exclamou Helena, caminhando até eles com desenvoltura urbana que destoava do ambiente rural. Parou abruptamente ao ver o bebê. Então é verdade. Os boatos chegaram até São Paulo. Raquel sentiu o olhar avaliativo da mulher, que a examinava da cabeça aos pés. Helena, esta é Raquel, mãe da minha filha, apresentou Antônio formalmente. Raquel, minha irmã Helena. Então essa é a aproveitadora que engravidou do meu irmão? Perguntou Helena sem rodeios. Vejo que não perdeu tempo em se instalar na casa grande. Helena! Antônio repreendeu-a, chocado. O quê? Vou fingir que não é estranho? Você, que nunca superou Maria, de repente tem um bebê com uma funcionária que mal conhece? Raquel levantou-se, segurando a filha firmemente. Vou deixá-los conversar em particular. Não, Antônio segurou seu braço. Você e Maria Débora são minha família agora. Helena precisa aceitar isso. Família? Helena riu, incrédula. Você mal a conhece, Antônio. Aposto que nem investigou o passado dela. Uma mulher misteriosa aparece do nada, engravida do dono de uma das maiores fazendas da região. Chega! A voz de Antônio trovejou. Não permito que fale assim dela na minha casa. Sua casa? Retrucou Helena. A casa que nossos pais construíram? A fazenda que está à beira da falência desde que Maria morreu e você abandonou a medicina para brincar de fazendeiro? Um silêncio pesado caiu entre eles. Raquel olhou para Antônio, surpresa. Falência? Perguntou baixinho. Helena sorriu vitoriosamente. Ah, ele não contou. Está afundado em dívidas. Os cavalos que eram o orgulho de Maria estão sendo vendidos um a um para cobrir prejuízos. A fazenda tem mais hipotecas que cabeças de gado. Por que veio, Helena? Perguntou Antônio, voz cansada. Porque sou sua irmã e me preocupo com você. Vim oferecer uma saída. Ela olhou diretamente para Raquel. Sem plateia, por favor. Qualquer coisa que queira me dizer pode falar na frente dela. Helena suspirou teatralmente. Você acha que não sei que está falido? Venda esta terra para mim antes que perca tudo. Posso garantir que continue morando aqui, supervisionando as operações. E transformar Santa Clara num condomínio de luxo como você sempre quis? Questionou Antônio. É progresso, Antônio. Esta fazenda já teve seus dias de glória, mas agora é apenas um poço sem fundo de dinheiro perdido. Raquel observava a troca entre os irmãos, processando as revelações. A situação financeira explicava muitas coisas. O estado de alguns equipamentos, a redução da equipe, a venda recente de 2 potros premiados. Posso ajudar, disse subitamente, interrompendo a discussão. Ambos olharam para ela surpresos. Como? Perguntou Helena com desdém. Vai comprar a fazenda com o dinheiro que roubou do seu ex? Raquel empalideceu. Como sabe disso? Acha que vim sem pesquisar? Marcelo Rodrigues prestou queixa contra você por furto qualificado. 300 mil, se não me engano. Helena! Antônio deu um passo ameaçador em direção à irmã. Saia da minha casa. Agora. Tudo bem? Interveio Raquel, colocando Maria Débora no colo de Antônio. Deixe-me explicar. Tenho experiência com turismo equestre em São Paulo. A localização da fazenda é perfeita para um centro de ecoterapia. Tenho contatos, posso trazer profissionais, criar um programa. Delirando igual Maria, debochou Helena. Também achava que cavalos podiam salvar o mundo. Talvez não o mundo, rebateu Raquel, mas certamente vidas, incluindo a minha quando era adolescente. Algo na sinceridade de Raquel pareceu desconcertar Helena momentaneamente. Essa fazenda significa mais que dinheiro, continuou Raquel. É um legado, o legado de Maria. E agora, o futuro da sua sobrinha.
Durante os dias seguintes, a tensão permaneceu alta com a presença de Helena, que se instalou no quarto de hóspedes, observando cada movimento de Raquel com desconfiança. Antônio, por sua vez, passou horas trancado no escritório, revisando documentos financeiros. Numa noite, enquanto Raquel ninava a filha, ele entrou no quarto com expressão decidida. Vamos fazer isso. Seu projeto de ecoterapia e turismo rural. Juntos. Tem certeza? Perguntou ela, coração acelerado. Helena? Helena voltou para São Paulo hoje. Disse que não ficará para ver mais uma insanidade dos Mendonça. Ele se aproximou, sentando-se na beirada da cama. Mas antes de partir, disse algo interessante, que nunca viu nos meus olhos, desde a morte de Maria, o que vê quando olho para você e nossa filha. E o que é? Esperança, respondeu simplesmente, segurando sua mão. 1 ano depois, os visitantes chegavam em grupos organizados, famílias com crianças especiais, escolas, turistas em busca de experiências autênticas no interior mineiro. A Fazenda Santa Clara, outrora à beira da falência, tornara-se referência em ecoterapia e turismo rural sustentável. No amplo picadeiro coberto, recém-construído, Raquel orientava uma sessão terapêutica com uma menina autista de 6 anos. Montada em ventania, agora o cavalo mais dócil do plantel, a criança sorria, algo raro, segundo seus pais, que observavam emocionados. Senhora Raquel, chamou Toninho, o jovem funcionário. O doutor pede para avisar que os convidados para o batizado começaram a chegar. Raquel assentiu, finalizando a sessão. No caminho para a casa, passou pelo novo centro de visitantes, onde fotos da história da fazenda ornamentavam as paredes, incluindo várias de Maria, a primeira tratadora de cavalos de Santa Clara, devidamente homenageada. A casa grande, renovada, mas mantendo seu charme colonial, estava decorada para a celebração. Maria Débora, agora com 1 ano, brincava no tapete da sala sob o olhar atento de Dona Zefa, usando um vestido branco de batismo. "Olha quem chegou!" anunciou Antônio, entrando na sala com um sorriso. Dr. Paulo e Dona Sebastiana acabaram de chegar. Raquel pegou a filha no colo, ajeitando os cachinhos escuros que emolduravam o rostinho rechonchudo. Maria Débora tinha os olhos verdes do pai e a determinação da mãe. Uma combinação que já demonstrava aos 12 meses de idade. "Nunca imaginei que cavalos pudessem curar pessoas", comentou Antônio, observando pela janela os visitantes que ainda estavam no centro de ecoterapia. "Transformamos este lugar, assim como você me curou", respondeu Raquel, aproximando-se dele. "Nós nos curamos mutuamente." Ele a beijou suavemente, um gesto que ainda parecia novo, apesar de terem oficializado a união 3 meses antes, numa cerimônia simples sob as árvores da fazenda. O pátio encheu-se de convidados para o batizado, amigos da cidade, famílias atendidas pelo centro terapêutico, fazendeiros vizinhos que finalmente aceitaram Raquel como parte da comunidade. Até Helena aparecera, ainda relutante, mas visivelmente impressionada com as transformações na propriedade. "Quem diria?" comentou a irmã de Antônio, bebericando uma caipirinha. "Você realmente entende de cavalos e negócios." "Obrigada pelo voto de confiança", sorriu Raquel, sem rancor. O sucesso do empreendimento era a melhor resposta às dúvidas da cunhada. O padre da cidade preparava-se para a cerimônia quando um carro desconhecido estacionou no terreiro. Todos os olhares voltaram-se para o recém-chegado. Marcelo. Antônio imediatamente posicionou-se à frente de Raquel e da filha enquanto os peões se aproximavam, tensão permeando o ar festivo. "O que faz aqui?" perguntou Antônio, voz gélida. Marcelo ergueu as mãos em sinal de paz. Parecia diferente, mais magro, cabelos sem o gel impecável, olheiras profundas. "Não vim causar problemas", disse, mantendo distância. "Vim pedir perdão." Raquel segurou a filha com mais força. "Perdão? Depois de tudo que fez?" "Fui preso.
Cumpri pena por fraudes. Estou tentando reconstruir minha vida. Ele engoliu em seco. O que fiz com sua irmã, com você, não tem perdão. Sei disso. Mas precisava vir pessoalmente dizer que lamento profundamente. Como soube onde estávamos? Perguntou Antônio, ainda desconfiado. O centro de ecoterapia de vocês está em todas as revistas especializadas, explicou Marcelo. Quando vi o nome e a foto de Raquel, mas não é só isso que me traz aqui. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Sei que não mereço nada, mas achei que deveriam saber. O exame de DNA que você fez em segredo, Antônio. A menina não é sua filha biológica, é minha. O laboratório trocou os resultados. Um silêncio absoluto caiu sobre a reunião. Raquel empalideceu, olhando incrédula para Marcelo. Do que está falando? Perguntou finalmente. Antônio, que exame é esse? O rosto de Antônio endureceu. Fiz um teste discretamente quando você ainda estava no hospital, admitiu. Precisava ter certeza, depois de tudo que aconteceu, das acusações de Helena. E não me contou? A mágoa na voz dela era palpável, porque o resultado confirmou o que eu já sabia no coração, que Maria Débora é minha filha. Ele voltou-se para Marcelo. Não sei que jogo está jogando, mas isso é baixo demais, mesmo para você. Marcelo retirou um envelope do bolso. Tenho aqui os documentos do laboratório admitindo o erro. Houve troca de amostras naquele dia. Eles me contataram porque meu nome aparecia como verdadeiro pai. Antônio pegou o envelope com mãos trêmulas, examinando os documentos. Raquel, atordoada, entregou a bebê para Dona Zefa e afastou-se alguns passos, tentando processar a revelação. Impossível, murmurou. Terminei com Marcelo meses antes de conhecer você. Aquela última noite, quando fui ao seu apartamento em São Paulo, lembrou Marcelo. Antes de você fugir com o dinheiro. Flashes de memória inundaram Raquel. A visita surpresa, a discussão, a reconciliação momentânea que ela tanto se arrependera depois. As datas coincidiam. Antônio terminou de ler os documentos, expressão ilegível. Todos os convidados observavam em silêncio absoluto. Não importa, declarou ele finalmente, devolvendo o envelope a Marcelo. Sangue não faz um pai. Marcelo assentiu lentamente. Eu sei, não vim reivindicar nada. Vim apenas para que soubessem a verdade e para dizer que renuncio formalmente a qualquer direito. Assinei os documentos de desistência de paternidade. Ele indicou outras folhas no envelope. Maria Débora merece o pai que tem, não o que a biologia lhe deu. Raquel aproximou-se cautelosamente. Por que fazer isso agora? Redenção, talvez? Ou apenas o desejo de fazer algo certo pela primeira vez? Ele olhou para a criança nos braços de Dona Zefa. Ela se parece com Débora. O comentário inesperadamente sincero quebrou algo dentro de Raquel. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Vou embora agora, disse Marcelo recuando. Não voltarei a incomodá-los, apenas sejam felizes. Quando ele partiu, o silêncio continuou. Os convidados, constrangidos, não sabiam como reagir. Foi Antônio quem quebrou o impasse, pegando Maria Débora no colo e aproximando-se de Raquel. O batizado continua, anunciou com voz firme. Estamos celebrando nossa filha, nossa família. Mas, começou Raquel, não existem mas, interrompeu ele gentilmente. No dia em que ela nasceu, quando a coloquei em seus braços à beira daquele riacho, prometi que seríamos uma família. DNA nenhum mudará isso. Os convidados, tocados pelo momento, aplaudiram espontaneamente. O padre, emocionado, fez sinal para que a cerimônia começasse. Naquele momento, um relincho forte chamou a atenção de todos. Ventania apareceu no terreiro, seguido por sua égua e o potro recém-nascido. O primeiro de muitos que viriam a nascer sob os cuidados da nova gestão da fazenda. Vejam, sorriu Dona Sebastiana, apontando para os animais. A vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Enquanto o sol se punha no horizonte mineiro,
Banhando a fazenda com luz dourada, o pequeno potro dava seus primeiros passos hesitantes ao lado da mãe e do pai. Uma nova família, assim como a deles, não definida por sangue ou convenções, mas pelo amor e escolhas diárias de permanecerem juntos. Antônio abraçou Raquel e Maria Débora, observando o crepúsculo. O legado de Santa Clara continuaria, transformado mas preservando sua essência, assim como o amor que encontraram um no outro, inesperado, desafiador, mas mais forte que qualquer tempestade que a vida pudesse trazer.